para discutir um pouco mais sobre o enfrentamento e a discriminação racial na adolescência, trazendo maior um recorte escolar com a psicóloga Jamile Silva. É uma psicóloga graduada em psicologia na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB. Teve como ênfase em sua trajetória a psicologia social. Ela possui formação também em psicanálise clínica e atua como recorte escolar no Colégio Bom Pastor. E ao longo de sua trajetória estagiou no Instituto Lar Benedita, Núcleo de Direitos Humanos e Direitos Sociais e também na Secretaria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. E hoje estará aqui falando um pouquinho com a gente sobre sua experiência, principalmente trabalhando com adolescentes e passando um pouco mais sobre essa pauta. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente por eu ter sido formada pela UNEB. Meu processo de dar-me conta enquanto mulher negra, de tornar-se negra, ele surge através da UNEB, né, com outros colegas que também estavam nesse processo, iniciando, inclusive, com o processo de transição capilar, deixar realmente de alisar o cabelo e deixar ele cada vez mais natural. E vou dando-me conta dos processos do racismo também, inclusive na minha trajetória, eu digo que se não fosse esse momento na UNEB, talvez eu nunca me desse conta de que sofri racismo, inclusive no meu processo de adolescência. Então, é um prazer estar aqui, conversar com vocês, passar um pouquinho sobre o que eu também já fui estudando e aprendendo. Então, é um prazer mesmo. Gratidão pelo convite, Carol. Obrigada. Vamos falar sobre o enfrentamento à discriminação racial na adolescência, um recorte escolar. Né? E como pauta principal de objetivos, né, a proposta é a gente compreender os impactos da discriminação racial na adolescência e o papel da escola no enfrentamento à discriminação. É importante que a gente compreenda, primeiramente, referente com a questão do que é a discriminação. Né? A discriminação é esse preconceito em ação. E o preconceito, um pré-julgamento do que a gente realmente não conhece, mas a gente já vai julgando. Então, é esse momento de ação. Que essa discriminação refere-se a esse tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo que vai ser motivado por uma questão de raça, por uma questão da cor mesmo dessa pessoa. Então, quanto mais retinta essa pessoa negra for, a probabilidade dela ser mais discriminada ainda é maior. Né? Aí entra a questão também religiosa, se ela for também de religião de matriz africana, gera outros preconceitos, então outras discriminações que ela pode vivenciar, tanto na adolescência, na infância, como na vida adulta, em diversos espaços sociais. Quando pensamos em escola, a gente entende a escola como o primeiro lugar, o primeiro espaço social onde essa criança, onde esse adolescente, ele passa a frequentar, que está fora do ambiente familiar, né? Não está nesse ambiente familiar. Então, é a escola, que é esse espaço de socialização, de interação, onde ele vai conhecer outras pessoas, onde o contato é para além do acadêmico, né? Mas também acaba sendo também um espaço de muita violência. Assim como diz Guerra e Bispo, que falam, né? A escola tem sido historicamente o espaço de vinculação e formação de uma imagem e um imaginário sobre o negro que só existe por construção do racismo. Então, muitas vezes, a escola está baseada nesse lugar, nas aulas, nos painéis, na contratação de funcionários, muitas vezes baseado nesse racismo, trazendo a pessoa negra nesse lugar apenas de colonização, não abordando sobre o negro em outros aspectos, como se o negro, a população negra, não teve não tem uma história antes de ter vindo para o Brasil. Não tem uma história antes da colonização. Não importa o que eles fizeram ou foram num período na África. É como se isso realmente não existisse. Então, por diversas vezes foi dessa forma, né? Então, acaba sendo, sim, um espaço de violência quando esse adolescente negro está assistindo uma aula, está vendo nos painéis esse tipo de representação. Ele sempre nesse campo do estigmatizado. Então, as manifestações na escola são diversas, eu trouxe algumas, né? O ponto principal é essa visão eurocêntrica. A representação do negro sempre estigmatizada, sempre nesse lugar de escravização. É uma atividade, principalmente agora, novembro
que fala-se um pouco mais, né? Mas mesmo assim, foca-se mais nesse período de escravização. Aí fala um pouquinho do Zumbi do Palmares, um pouquinho da Dandara, mas tudo muitas vezes no campo do superficial. Então, o negro sempre nesse lugar realmente pejorativo, acaba sendo de forma muito constante. O outro ponto é a invisibilização, como se esse lugar do invisível nos painéis, nas atividades, né? A população negra não é representada. Por exemplo, em determinados espaços onde eu trabalhei, estagiei e visitas, as atividades, por exemplo, cheguei a ver algumas atividades e a gente não via, eu não via atividades, né, quando eu tinha ali nesse lugar da representação da população negra. Dia da Mulher, por exemplo, era sempre a representação de mulheres brancas e magras, tá? Sempre nesse lugar. Então, entra nesse lugar de invisibilização, como se a pessoa não existe mulher negra. Então, entra nesse lugar de invisibilização, de dizer que não existe. Se não está representado de forma constante, não existe. Então, quando nós estamos de forma constante questionando e trazendo essa necessidade da representação da população negra em todos os aspectos sociais, é por conta disso. Nossos adolescentes precisam serem vistos de uma maneira também positiva. Comentários pejorativos, comentários como seu cabelo cresce, seu cabelo duro, cabelo de bombril, ou qualquer referente a seus traços negroides, quanto são a questão do nariz, do tamanho, do formato da boca. Então, essa questão da cor de pele é muito forte também. Em um dos espaços onde eu atuei também, algumas professoras vinham me pedia, né? Tinha que fazer a solicitação dos materiais. Jamile, tem EVA, precisa de EVA, cor de pele. E aí, como já embaçada também nesse conhecimento, eu fazia a problematização. A pele de quem, Pro, que você está querendo? A cor da pele de quem? E aí, o bege. Tá bom, bege, tá certo. E aí teve um ainda falou assim, eu já trabalhei isso com meus alunos, mas é importante que a gente não apenas trabalhe em sala de aula, mas a gente desconstrua o discurso no nosso dia a dia. Então, essa questão da cor de pele é porque a população negra ela foi animalizada, ela foi destituída de sua humanidade. Então, parece que a única pele é a pele branca, e não é. Então, foi todo esse processo realmente de desconstruir com os professores, inclusive, referente a atividades, a palavras, para a gente poder realmente vir para esse lugar de enfrentamento referente às discriminações raciais. E outro ponto é referente à exclusão. Então, nossos adolescentes muitas vezes passam por isso. Passa por esse momento de comentários, né, pejorativos do seu corpo, do seu cabelo, do seu jeito de ser, até do cheiro, né? Vem muitas das vezes vem esse lugar do cheiro, de como se realmente existisse. Sabemos que isso são teorias não fundadas e teorias raciais não fundadas, que foi realmente com o objetivo de diminuir a população negra, com o objetivo apenas de justificar o processo de escravização que eles tiveram. Então, tem todo esse processo que esses adolescentes estão vivendo. A exclusão, quando tem algum trabalho, dança, apresentações, de muitas vezes de não quererem fazer a apresentação com esses adolescentes, com esses adolescentes negros. Amizades, muitas vezes eles estão em um processo de isolamento, em um processo de exclusão, porque não fica nesse grupo, né? E para participar desse grupo, muitas vezes, é participando, negando-se a si mesmo. Então, assim, são umas manifestações que os nossos adolescentes ainda vivenciam na escola, porque isso, infelizmente, não foi passado. Ainda existe. E tudo isso gera, assim, impactos em cada um deles. Então, alguns impactos, né, que gera nesse processo o principal, a negação de si mesmo. Munanga, Fanon, Neuza Souza abordam muito isso, essa questão da negação de si. E é um impacto muito doloroso, principalmente quando o adolescente está no processo de construção da sua identidade, e referenciais é primordial, porque eles precisam se ver, eles precisam construir sua identidade, e eles vão se construir a identidade baseando-se em alguém.
Então, se a gente tem uma sociedade que o ideal é o branco, ele não é branco e não tem como embranquecer, o processo dele vai ser negar a si mesmo. Então, entra-se muitas vezes nesse processo de alienar sua identidade racial, de não querer se autodeclarar enquanto negro, aí entra aquela coisa, eu sou morena, sabe? Sou morena, tenho uma pele mais clara, sou morena clara. Esse processo do alisamento do cabelo, esse processo de, inclusive, da religião, de não querer, por exemplo, se a família já vai para uma religião de raiz africana, né? De matrizes africanas, de não querer estar, ou se participar, não vai falar na escola, em nenhum momento vai falar na escola que faz parte de uma dessas religiões. Então, são formas de negar a si mesmo. E aí entra esse processo também da baixa autoestima. A baixa autoestima, de não se sentir pertencente naquele espaço, de não se sentir capaz de construir outros vínculos, capaz de acessar outros espaços, como faculdade. A gente ouve muito isso, principalmente quando a gente conversa com adolescentes que fazem parte de escola pública, porque a gente sabe que há uma defasagem ali nesse lugar de passar conhecimento, das aulas que faltam. Então, tem uma precarização aí e que faz com que esses meninos, essas meninas, não tenham muitas vezes uma perspectiva de futuro com as cotas raciais, né? Que alguns vêm para esse lugar de pensar em querer ir para uma faculdade. Tanto que temos hoje cada vez mais pessoas negras acessando a faculdade. Mas muitos ainda ficam nesse lugar, eu não vou conseguir ir pró. Eu não sou tão inteligente. Minha família, inclusive, aí vem o histórico da família. O pai, muitas vezes, é um pedreiro, a mãe ainda trabalha como uma doméstica, ou auxiliar, né, de serviços gerais, não em nenhum momento desfavorecendo essas profissões, mas é uma perspectiva de futuro que faça com que ele se anceda socialmente, vá para outros lugares e outros espaços. E a baixa autoestima dificulta eles quererem também esse lugar, porque eles entendem que esse lugar não pertence a eles. Porque a sociedade, por diversas vezes, mostra isso nas mídias, nas redes sociais, na televisão, nas revistas. Então, por diversas vezes, foi muito forte isso, né? Foi muito reproduzido. Então, ele vai o quê? Também assimilar a percepção da supremacia branca. Nesse processo de negacia, ele vai absorver tudo que é do branco, a roupa, as vestes, o modo de falar, o modo de se posicionar. Tem algumas atividades também, né? Que é essa atividade de desenhar. Desenha a si mesmo, como é que você se representa? Então, já teve caso dessa pessoa, dessa criança negra, desse adolescente se representar como uma pessoa branca. O cabelo é crespo, mas o cabelo representa como cabelo liso. Então, isso é claramente esse processo de assimilar algo do branco, de desejar para ele, de negar a si mesmo. Isso é um processo de sofrimento muito grande, muito intenso, né? Também. No âmbito escolar, vem também um ponto de isolamento e evasão escolar. Porque entre o isolamento, porque não está em nenhum grupo, porque não tem amigos, ou quando tenha um ou dois, né? Então fica nesse processo. Inclusive foi a minha realidade enquanto adolescente em escola. Tanto que eu pensei, eu nunca sofri racismo na minha cabeça, nunca passei por discriminação, mas eu era adolescente que sempre tinha uma ou duas amigas e negras, minhas amigas, na escola. Então, assim, quando eu vou dando-me conta, né, compreendendo esse processo de racismo estrutural, eu vou entendendo como eu fui também violentada na escola a partir da exclusão. Eu nunca fiz parte do grupo popular. Por qual motivo? Mas as outras meninas, branquinhas, tudo sempre fez parte, né? Então, esse processo de sentimento de não pertencer naquele espaço, o baixo rendimento escolar, porque se você, a interação social é efetividade, faz com que você se sinta pertencente nesse espaço, faz com que você queira estar nesse espaço, dá motivo, né, ânimo para você estudar quando tem uma colega ali ou não, ou uma colega ou alguém junto. E quando você não está em processo de isolamento, realmente tudo isso fica mais difícil. Então, muitos acabam não querendo ir para a escola. Mas o que lá? Eu não consigo aprender. Eu não consigo entender nada do que o professor está falando. Fora aqueles que realmente têm ali
algum transtorno de aprendizagem, e muitas vezes também é invisibilizado pelo professor, que não presta atenção, que não tem esse olhar, que não direciona para a coordenação de chamar a família nem nada. Então, isso ainda agrava o processo desse estudante para estar na escola. E quando ele passa por atos de discriminação, dando riso do seu cabelo, que faz chacota, temos o agravamento das redes sociais, que as coisas hoje podem ser gravadas e divulgadas. Então, esse adolescente fica em um processo ainda mais de fechatório, né? Então, vai querer voltar para a escola? Não vai. Então, geralmente a família faz o quê? Muda de escola. Então, parece que é muito mais fácil tentar acessar um outro espaço do que realmente trabalhar com esses adolescentes, trabalhar com a escola, referente ao processo de discriminação racial, a compreensão de que racismo, inclusive, é crime, né? Vem, como eu sinalizei também, a questão da baixa perspectiva de futuro, dúvidas da sua própria capacidade, porque de forma constante ele se vê nos lugares de subalternidade. Quando a gente conversa com os meninos, qual a profissão que eles querem? Futebol. Eu quero ser jogador. E por quê? Não precisa estudar. Então, de forma constante eu ouço isso, né? Porque não preciso estudar a prova, eu não preciso estar ali estudando. Então, a perspectiva deles muitas vezes de futuro é essa. E isso também está atrelado à questão do racismo, a partir do momento que o negro foi destituído, inclusive, da sua intelectualidade, inclusive desse seu saber, desse lugar de raciocinar. Então, isso também é uma das marcas. É um trauma transgeracional que ainda nos alcança, que ainda alcança nossos adolescentes. E um dos pontos, nós, enquanto psicólogos, né, não tinha como não trazer essa questão de sofrimento psíquico. É inevitável que tudo isso não acarrete os medos, não acarrete a depressão, não acarrete essas angústias que transbordam através de comportamentos, inclusive comportamentos mais agressivos, né? Porque realmente não sabem lidar com as suas emoções, muitas vezes eles não sabem nem nominar o que está acontecendo com ele e dizer, olha, isso é discriminação racial, eles não sabem. Então, essa angústia cresce, se transforma em ansiedade, se transforma em comportamentos inadequados, se transforma em depressão, se transforma em o agravamento de pensamentos, inclusive atos, né, tentativas de morte, porque se a sociedade tem um padrão branco, ele não se encaixa, fazer o que aqui? Então, muitas vezes, de ouvir uma adolescente dizer, o meu desejo é de sumir para sempre. Então, quando ela diz isso, de sumir da face da terra, ela está dizendo que ela está em um sofrimento que é intenso, que o desejo dela é de não existir. Então, isso já tem para a gente esse lugar de um gatilho que essa pessoa está em um sofrimento muito intenso. E, enquanto psicólogos, a gente precisa ter muito cuidado no ouvir, porque casos também, situações de muitos profissionais, inclusive dizer, não é tão por aí, será que foi isso mesmo que você ouviu? Será que é isso mesmo? Sabe? Muitas vezes de invalidar esse sentimento, de invalidar esse isolamento. Mas você já tentou fazer amizades com outras pessoas? Você tentou se aproximar? Então, fica essas perguntas e muitas vezes esse adolescente ele tentou se aproximar. Alguns conseguem esse espaço de grupo, de socialização, outros não. Como, inclusive, na CEPROM, né? Quando eu fiz o estágio na Secretaria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Um estudante negro em uma escola de elite, majoritariamente branca, inclusive que se submetia a palavras, né? Comentários pejorativos do seu cabelo, mas ele se submetia para ele ser aceito no grupo. As pessoas falavam do seu cabelo, que parecia, né, comentários, seu cabelo parece com de poodle, alguns comentários nesse nível, algumas brincadeirinhas, né, referente à cor da pele, e ele meio que, eu não ligava, deixava pra lá, era besteira. Inclusive, às vezes eu tava risada. Então, mas se submetendo, sem compreender que os colegas, entre aspas, estavam realmente cometendo uma discriminação racial com ele, mas ele se submetendo para fazer parte desse grupo.
porque enquanto seres humanos, nós queremos estar em grupos, não somos uma ilha, né? Então, nós queremos estar em grupo, nós queremos socializar. Então, ele se submetia por diversas vezes a esses comentários desses grupos que tinham esses comportamentos. Então, muitos dos nossos adolescentes passam por isso de forma muito constante. E aí vem esse lugar da escola, enquanto caminho eu trago de reprodução ou enfrentamento. E um dos pontos é a questão da contratação de funcionários. Esses funcionários, em todos os aspectos da escola, na docência, no apoio, na gestão, precisa ter também profissionais negros. Então, já fiz visita em uma determinada instituição e, majoritariamente, as professoras eram brancas. Eu não vi uma professora negra. Aí ficou aquela questão depois, não tem nenhuma professora, docente negra que seja tão boa para assumir esse lugar? Tem, mas tem um corte racial aí que faz com que ela não acesse esse lugar. E, por outro lado, os outros profissionais, como da portaria, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de classe, eram negros. Não tinha negros nesses espaços. Então, a escola, para um caminho de enfrentamento, ela precisa contratar também profissionais negros, professores negros, porque, de uma certa forma, a instituição acaba reproduzindo o racismo quando ela só contrata pessoas brancas para ocupar determinados espaços, como a docência, a gestão, a direção, a coordenação, e a população negra nos espaços de subalternidade. Ela reproduz. E um adolescente negro que vê isso de forma constante no seu dia a dia, ele entende que vai ser mais difícil ele ocupar outros espaços, né? Então, a contratação de funcionários é importantíssimo. É um dos pontos principais. A formação continuada, né? O segundo ponto, a formação continuada. Por qual motivo? E aí vem essa questão. O fato de ser negro não quer dizer que tem uma consciência racial. Então, eu ouvia muito do meu supervisor que ele falava assim, nem todo branco é inimigo e nem todo negro é parceiro na luta. Por quê? Porque também não conhece. Não tem realmente essa consciência racial. Muitas vezes também reproduz o racismo. Então, a formação continuada, ela precisa ocorrer. Porque precisa ser desconstruído esse lugar da pessoa negra em determinados lugares, não considerar como brincadeirinha, sabe? Foi uma brincadeira, falou do cabelo. Então, a formação continuada da equipe, especialmente a equipe docente, por que a equipe docente? Porque a equipe docente é que está com esses estudantes de forma muito mais constante. Então, o professor, ele precisa ter o feeling, ter o gatilho de que teve algum conflito entre estudantes, teve alguma palavra, teve algum comportamento inadequado, ele precisa, de maneira imediata, encaminhar para a ação. E não simplesmente considerar como uma brincadeira de adolescentes. Porque quando tem esse tipo de atitude, ele está ali simplesmente invisibilizando a dor desse estudante. Então, a equipe técnico-pedagógica precisa ter conhecimento para tomar as medidas cabíveis diante dessa situação. Então, precisa realmente desconstruir. A gente precisa falar de forma constante sobre as questões discriminatórias. A efetivação da Lei 11.641, né, em 2008, ela precisa ser a lei sair. As escolas têm a obrigatoriedade de falar sobre a cultura afro e indígena. Mas, na prática, infelizmente, sabemos que muitas não fazem dessa forma. Infelizmente, muitas não percorrem esse caminho. Quando percorrem uma atividade aqui, sabe, maio, 13 de maio, aí falou alguma coisa, em novembro falou outra coisa, então eles acham que já estão colocando. E não necessariamente. Precisa ser de janeiro a janeiro. E de diversas formas diferentes é possível, através de projetos. Então, projetos que sejam realmente direcionados a questões raciais, projetos que tragam a população negra em uma representatividade positiva,
que esses adolescentes se identifiquem de uma maneira positiva, que eles se sintam inspirados por essas pessoas. Então, isso é primordial, né? As atividades, como eu sinalizei anteriormente, atividades de uma professora, né? Todas as imagens que ela colocava era de pessoas brancas, não entrava pessoas negras, não entrava pessoas indígenas. E eu que fazia aquela mexidinha ali, mexia mesmo, e falava, não é por aí, precisa ter outras pessoas, tanto na questão no Dia da Mulher, no Dia do Trabalhador. E quando eu pensava em uma imagem, conversava com elas, eu sempre colocava essas pessoas em um lugar realmente de liderança, em um lugar de luta, de questionamento, para que os nossos adolescentes, quando vissem aquela atividade, eles se identificassem, eles se inspirassem. Então, os painéis era outra luta também nesse espaço, né, onde eu trabalhei, porque os painéis também, todos os painéis, majoritariamente, eram brancos. E detalhe, gente, essa foi uma escola que é uma escola periférica, é uma escola que a maioria dos professores são negros, os alunos são negros, então a supremacia branca estava tão enraizada que eles nem se davam conta. E o fato de, de certa forma, de eu ter essa questão da consciência racial, fui problematizando isso para que ocorressem as mudanças. Então, os painéis passaram a ter imagens de pessoas negras, sabe? Painel do Dia da Criança, todas as crianças eram negras ou branca. E eu ficava perguntando, aí eu chegava e falava assim, branquitude presente aí, viu? Aí eu falava assim, quando eu falava assim, o pessoal já entendia e já fazia as mudanças. Mas os painéis é uma forma da escola também entrar nesse lugar de enfrentamento. Né? Referências negras e indígenas nos conteúdos, junto com os livros paradidáticos. Na escola, inclusive, a gente trabalhou esse livro da Ingrid Silva, Sapatilha Mudou Meu Mundo. A Ingrid foi uma bailarina, né? Inclusive vinda de um lugar também periférico, do Rio de Janeiro, que viaja, consegue uma bolsa na França, se eu não me engano. E ela precisa pintar a sapatilha dela para ter uma tonalidade da cor de pele dela. Ela pintava com base, porque todas as sapatilhas não tinha na pele dela, não ficava nesse tom. Então, o intuito de trabalhar com esse livro de sugestão foi realmente para que eles vejam, se sintam também identificados com a história dela, a leitura, principalmente para adolescente. É uma leitura muito simples, muito direta, ela é muito direta. Ela fala da vida dela, do esforço dos pais, do sacrifício da família, que foi todo esse processo. Então, como eu estava em escola realmente periférica, foi um livro que contribuiu muito para que esses adolescentes conseguissem também se ver, né? E tentar trazer uma outra perspectiva para eles, trazerem uma outra perspectiva dessa identidade racial negra. Não tem como não trazer também uma sugestão, né? Essa questão do livro de Lázaro Ramos, Na Minha Pele, assim como a de Jamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que dá para ser trabalhado com professores, principalmente, realmente, para que a gente tenha conhecimento, tenha arcabouço para entrar nesse enfrentamento da discriminação racial de forma efetiva. E com os estudantes, com os adolescentes e com toda a equipe, precisa ser trabalhada, né? A formação com os estudantes é uma das formas que a escola precisa trabalhar de forma constante, através de rodas de conversas, por mais que seja uma temática dolorosa de se falar. Eu digo que estudar questões raciais me causa dor, me causa raiva e prazer. É uma mistura de sentimentos. Porque a raiva dessa coletividade, da maneira que fomos e somos muitas vezes tratados por conta da nossa questão, por causa de uma pele, né, da nossa tonalidade de pele, mas ao mesmo prazer quando a gente vem para esse lugar de desconstrução. É um prazer quando eu ouço, que eu vejo o brilho de estudantes quando, por exemplo, assistiram o filme Estrelas Além do Tempo. Esse lugar tanto de identificação de determinados episódios quando trazem, mas esse lugar de é possível enfrentar, é possível ir mais longe, que essa luta não é só delas, essa dor não é só delas, principalmente na adolescência. É tudo tão intenso para eles, as dores é tão intensa para eles, que é como se fosse só eu que vivo isso.
esse inferno astral, parece que é só eu que vivencio. E quando eles vão estudando, a gente vai falando sobre, eles vão tendo outras falas que se identificam, vai trazendo também uma leveza na dor, porque é uma dor que está sendo compartilhada. Então, as rodas de conversas é ótimo também para trabalhar e é muito tranquilo. Aí vem sugestões também de filmes, geralmente eu também muito fazia isso, a gente assistiu o filme, depois a gente discutia sobre filmes, a gente assistiu um momento, assistia o filme, depois a gente falava sobre. E com o intuito realmente de trazer outras formas dele, ampliar esse leque, já que a gente entende que o processo de educação, de ensinar, não é apenas através de uma palestra. Então, eu tentava de todas as formas para esses estudantes trazer as questões raciais, então, através de filmes, de documentários, de revistas. Então, vários trabalhos a gente foi fazendo também com eles. Documentários, esse documentário, a primeira Barbie Negra na Netflix, mas é excelente porque vem falando da primeira Barbie negra, porque até isso, né, quando a gente entende dessa criança, não tinha brinquedos negros, não tinha bonecas negras, não tem heróis negros, e tudo isso eles precisam se identificar. Então, quando a gente vai falando sobre isso, vai trazendo para eles vêm para esse lugar também de identificação e contribuem muito para esse processo aí vem da autoestima, do sentimento de segurança, que fica mais forte, o sentimento de pertencimento, o sentimento de que não é somente eles que vivenciam essas dores. Então, é muito importante a gente trabalhar com estudantes e muita sensibilidade no ouvir. É imprescindível que a escola não confunda racismo com bullying, né? O bullying tem uma dinâmica, fica até mascarado muitas vezes, vai tentar minimizar. Ah, foi bullying, foi só uma palavrinha. Ah, só falou do cabelo, foi só dessa vez. Quando a gente vai investigando, eu brinco dizendo que eu sou quase um detetive, porque eu vou converso com um, converso com outro, eu vou tentando realmente compreender a situação o máximo possível. Para quê? E para realmente compreender e dar nome aos bois, sabe? Então, assim, por exemplo, teve uma situação que eu precisei intervir com um adolescente. A gente estava conversando, inclusive, Vinícius, o jogador Vinícius, estava sofrendo racismo no campo, e eu vi nossos adolescentes criticando muito. Eles estavam realmente ali incomodados com essa situação. Por outro lado, na semana seguinte, eles trouxeram a questão de. Eu soube, né? Tive informação e consegui investigar chamando um professor de macaco. E aí, quando eu vou para fazer intervenção com eles, eu vou dizendo que isso não é simplesmente caracterizado um bullying, porque estava em um processo repetitivo, mas caracterizado o racismo, realmente, porque está falando dessa questão do professor associada à questão à animalização, né? A questão de ser um macaco, já estava de forma constante. Conversei com eles da mesma forma que vocês estavam tão incomodados, achando tão injusto do que o Vinícius estava vivendo. Eu estava vendo vocês ali, sabe? Com um discurso politizado, tudo. E quando chega aqui no dia a dia falar isso com o nosso professor, então, assim, com o Vinícius não pode, mas com os nossos pode. Então, tem todo esse lugar de refletir com eles, inclusive estudantes negros, sabe? Estudantes negros falando sobre isso, sobre uma pessoa negra. Então, como isso precisa ser debatido de forma constante? Porque eles vão simplesmente reproduzindo o racismo. E se eu não digo isso que vocês fizeram é racismo, eles vão minimizar o fato. Então, é importantíssimo isso, tanto nesse diálogo com eles quanto a escola. Quando algo acontecer, não misturar com bullying, não mascarar, não minimizar. E aí vem como toda instituição, a questão, as medidas disciplinares precisam ocorrer. Né? Não dá para só ter uma conversinha ou pedido de desculpas. A adolescência consegue muito, faz muito isso em algumas situações, né? Pede desculpas a ele. E aí acha que o fazer o pedido de desculpa resolveu a situação. E não resolve. Né? Essa pessoa muitas vezes vai chegar em casa chorando, vai chegar em casa com essa dor. Em casa, se ela for acolhida, ótimo. Se ela não for, já vai ser outra questão. De casos, muitas vezes, minha mãe disse que não era para eu ligar, não. Para eu não ligar para isso. Então, o sentimento desse adolescente é de mais uma vez sendo violado, né? Violentado, porque a sua dor está sendo invisibilizada, está sendo minimizada. Então, a escola precisa agir realmente de uma maneira muito firme,
E aí muitas vêm com advertência verbal ou escrita, com a questão das atividades, com atividades disciplinares, com mudança, dependendo da situação, inclusive é necessária a mudança do turno ou da turma, da situação que for, que estiver ocorrendo. E aí vem muitas vezes também casos de transferências compulsórias, que é necessário. A escola também pode entrar com acionamento no conselho tutelar, porque a gente entende que o fato deles serem adolescentes, eles também respondem de uma certa forma, segundo a vara da infância e juventude. Então, a depender do caso e da situação que se agrave, à medida que a professora, a escola já conversou com o aluno, conversou com a família, então a gente vai tentando ter essas mediações e a gente não vê efeito. Infelizmente, tem situações que não vê efeito, mesmo com essas atitudes, com essas advertências e suspensões. E aí vem para alguns casos que realmente o conselho tutelar vai precisar acompanhar essa família de mais perto, né, para poder realmente a escola ser efetiva no combate à discriminação racial e não permitir que isso se agrave. Porque à medida que a gente minimiza um fato, a probabilidade de acontecer outros e outros é muito maior. E a ideia não é que isso cresça, mas que sim retroceda. Em um caso muito popular, que foi com a filha da Thaís, da Tamara, né? A Tamara Felipe, foi vítima de racismo, um colégio de elite. A Tamara vai na escola, questiona a família, a coordenação, tudo, né? A coordenação descobre quem foi, as meninas são suspensas por tempo indeterminado. A Samara, e é interessante que realmente isso precisa ser muito trazido, ela não aceita simplesmente o que foi dado pela escola. Ela realmente vai com um processo de denúncia mesmo, porque se for racismo, precisa realmente ser denunciado. E as meninas passam também, né? Aí traz a questão, precisaram cumprir medidas trabalhos comunitários, né, durante 4 meses, em um total de 6 horas semanais, então elas vão precisar fazer isso. Mas a gente sabe que isso só aconteceu por causa da Mara Felipe, né? Que muitos dos adolescentes passam por situações semelhantes todos os dias e a nossa justiça não tem uma atitude tão firme dessa forma e não é tão vinculado dessa forma, né? Mas fica também um aprendizado da gente não abaixar a cabeça, realmente, para a gente não concordar com isso. E, de uma certa forma, é uma mulher branca, mas que se relacionou com um homem negro, que as filhas negras, que entra nessa campanha, também nessa luta. Mas, mais uma vez, vem para aquela questão, muitas vezes as nossas dores parecem que precisa ser falado para alguém branco, por alguém branco, para ser ouvido pela sociedade. E, querendo ou não, vem mais um corte racial aí, porque se nós estamos falando é mimimi, sabe? É mimimi. Mas se a Samara já tem uma outra questão, apesar que ela também foi muito diminuída também. Algumas pessoas disseram que ela estava procurando coisa que não era nada demais. Então, ela também teve esse processo. Mas a gente sabe que desse lado de cá, as nossas dores são mais intensas, nossos processos são mais intensos, são mais fortes, né? Então, os impactos, quando nós, a escola, trabalha a questão do enfrentamento racial, desculpa, um dos pontos principais é para esse lugar de emancipar-se do ideal do branco. Fanon traz isso. Por quê? Porque o ideal do branco, a sua referência não será mais uma pessoa branca, não vai ser mais a Virgínia Fonseca, sabe? Vai ser o Lázaro Ramos, vai ser a Thaís Araújo, vai ser a Ingrid Silva. Então, eles vão ter outros referenciados para construir a sua identidade. Nesse processo, é esse lugar de resgatar e ressignificar a própria história. A história pessoal e coletiva, porque nós negros não fomos apenas escravizados, nossos descendentes, nossos antepassados foram reis também, foram rainhas, tem pessoas negras em todos os espaços, inclusive acadêmicos, né? Que traz aí conhecimento. Então, você dá um novo sentido para a sua história e para essa história da coletividade dos nossos ancestrais. E a Souza, quando traz recriar em suas potencialidades, se vê também como uma pessoa com potencial, tanto para ingressar na luta racial, quanto para ingressar em diversos
desejo ou qualquer outra coisa, né? Que esse adolescente tenha nossa expectativa e desejo. Então, os impactos positivos de quando a escola realmente trabalha a questão da discriminação racial no enfrentamento, a gente tem esses três pontos que é primordial. Não tenho como falar sobre não passar sobre nós, né? Inclusive, já fica a referência aí. O CRP tem uma cartilha de referência para nós, então é importante essa leitura, é importante ter esse acesso. Então, nós, enquanto psicólogos, precisamos reconhecer o racismo, reconhecer que produz sofrimento psicológico, entender o lugar de fala da pessoa negra e não diminuir a fala, né? E conduzi-la a esse processo de aceitação de si, da sua identidade racial, do seu empoderamento cultural, né? E contribuir para a elaboração de estratégias de enfrentamento do racismo, principalmente realizando essa denúncia. Então, nós, enquanto psicólogos, precisamos estar nesse lugar, principalmente, seja na escola, no hospital, nas empresas, não importa, na clínica. Se nós estamos nesse espaço, nós precisamos realmente, em qualquer espaço que sejamos, precisamos ter esse olhar. Por fim, as referências, e eu finalizo minha fala com a frase de Angela Davis, né? Numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, e nós precisamos ser. Então, gratidão. Boa. Nossa, eu tô até sem palavras nesse momento para poder descrever tudo isso, ou tecer algum tipo de elogio, mas é uma pauta tão delicada, mas ao mesmo tempo tão urgente. E parece algo tão óbvio, mas que precisa ser dito constantemente. Isso me lembrou muito um passeio, não, mas uma atividade que foi feita na minha sala, com a minha turma, onde a gente foi para um colégio. O colégio era Maria Filipa, e é um colégio que tem um ensino decolonial. É muito legal. A proposta da instituição é totalmente diferente. Então, a grade curricular dos meninos é totalmente afrocentrada. Então, meio que não é uma pauta falar sobre o combate ao racismo. Toda instituição, ela se volta a isso. Então, eu não sei o que dizer de verdade. Acho que eu fiquei sem palavras realmente, mas só lembrei disso mesmo. E muito obrigada por ter aceitado o convite, Jamila, de verdade. Eu imaginei que você conseguiria fazer isso com maestria, mas tô sem palavras. Vou deixar o pessoal que quer comentar falar agora. Obrigada, Carol. Pode falar, Rafa, você foi o segundo, depois Elaine. Ok. Eu, continuando com Carol, eu gostaria muito de agradecer a sua fala, ela foi muito rica e muito completa nesse sentido. E dessa pauta que realmente é urgente, é muito importante, e trouxe várias perspectivas, né? A perspectiva da escola pública, a perspectiva da escola privada, e como o assunto, né, de trazer o racismo, de conversar com os adolescentes e com as crianças sobre isso é importante. É uma coisa que eu sentia muita falta na minha instituição, que era uma instituição privada do interior, e ela tinha muitas questões envolvendo a questão racial, porque ela abordava, sim, os seus assuntos, mas abordava de uma maneira um tanto rasa e nunca conseguia trazer isso para os alunos e trazer isso para a realidade da escola. O que ocasionava, e ocasiona até hoje, inclusive naquela escola, é uma problemática que a direção tem que trabalhar melhor sobre, com questões raciais. Muitos alunos já sofreram comentários com relação ao seu cabelo, eu já recebi na época que eu estava lá, e muitas vezes isso se mistura com bullying, como você tinha dito na sua fala, porque para além desses comentários sobre o meu cabelo, eu também sofria bullying da mesma pessoa. Então, tudo foi tratado como se fosse uma mesma coisa, como são coisas diferentes, coisas que precisam de tratamentos específicos. Então, a sua fala, no geral, foi muito esclarecedora, muito boa, e me fez lembrar de momentos difíceis, mas que, ao mesmo tempo, faz pensar em mudança e traz esse inconformismo que é necessário nessa área da educação que a gente sempre tenta. Meu Deus, barulho, gente, desculpa. Mas, enfim, é isso. Eu acredito que me senti muito contemplado, muito feliz com essa sessão aberta.
Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua fala. Obrigada. Elari? Boa noite para todos. E, Jamile, muito obrigada, né, por tudo que você trouxe aqui. Foi de extrema relevância, foi muito importante. Ouvir, foi muito forte, muito impactante. Também me fez lembrar de momentos difíceis da infância, da adolescência. Foi, assim, eu também estou sem palavras. No momento que você fala sobre a importância, né, de não minimizar, não ligue para isso, deixa para lá. Eu lembrei de um texto que eu li, que não faz muito tempo, da Flávia Rauk, que ela é uma supervisora em terapias comportamentais. Ela é mestre pela UNB, e ela tem um texto muito bom, que é o papel do psicoterapeuta nas terapias interraciais. Do psicoterapeuta branco nas terapias interraciais, porque ela é branca. Então, ela fala, assim, divinamente sobre o papel desse psicoterapeuta, né? Que muitas vezes ele não consegue alcançar essa camada do racismo no paciente. Ele não consegue identificar o peso de certas falas, né? De certos comportamentos da sociedade com aquela pessoa, ele não conhece esse lugar. Então, ela fala divinamente desse texto, e eu vou compartilhar depois, viu, Carol? Com a turma, porque é um texto muito, muito bom. E eu tenho certeza que as pessoas vão lembrar de muita coisa do que você disse, né? Foi muito forte, me fez lembrar de momentos difíceis, né? E ainda assim, e ainda a gente vive isso. As meninas, né? As pessoas que estão nesse lugar, a gente ainda vive hoje de uma forma menor, né? Muito velada ainda, né? Essa coisa da exclusão do grupo, as mulheres, principalmente, na forma que fala, né? A gente não tem o direito de ser uma pessoa mais objetiva, né? De ser mais firme na palavra, na voz, que é grosseira, que é raivosa, né? Que tem toda essa questão. Às vezes, uma mulher branca falou exatamente o que você falou, até de fato, de uma forma até grosseira, mas essa mulher não é colocada nesse lugar. A gente não tem direito de falar dos nossos direitos, né? Das nossas angústias. A gente não tem direito de discordar, inclusive. A gente precisa concordar até com aquilo que a gente não concorda, né? Para poder ser aceita. E eu acho que a juventude de hoje, né, não tolera mais isso. A gente não tolera mais isso. Hoje a gente já se posiciona, e a gente só teve coragem de fazer isso por conta de referências, né? Por exemplo, como a Bárbara Carini, que a Carol falou. Bárbara Carini é um modelo de mulher que se posiciona e que não está nem aí porque as pessoas estão falando sobre ela, né? Então, a gente se inspira nessas figuras para que a gente possa cada vez mais ocupar esses espaços. Muito obrigada, Jamile, foi maravilhoso. Eu vou ler aqui, tá, Jamile, um comentário que foi feito aqui no chat. Jennifer falou: você foi maravilhosa, Jamile. Essa pauta é importantíssima e é sempre necessário estar enfatizando isso. Lembrei, inclusive, de algo que Carol acabou de falar sobre a Escola Maria Felipa. Lembro que no segundo semestre tive uma palestra em sala de aula sobre essa temática. E acho maravilhoso trazer esse olhar sempre para a educação e para a nossa realidade. Muito obrigada por trazer falas tão importantes. Aproveitando a deixa, né, que eu li aqui o comentário de Jennifer, e eu acho que faço das palavras da maioria as minhas, né, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite, e eu só queria fazer uma complementação, na verdade, uma coisa que eu achei até muito, não sei se dizer coincidência, mas hoje eu estava ajudando meu irmão numa atividade escolar, que era justamente para conceituar e imprimir uma imagem sobre o racismo recreativo. E aí eu achei tão interessante, porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar desse termo, e por mais que assim, né, eu sou nebiana, então estou imersa dentro de um universo em que a gente pauta bastante sobre esse assunto, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema, e era ignorante sobre isso. E ouvindo você falar, né, em diversos momentos sobre falas pejorativas serem utilizadas muitas vezes em forma de brincadeira, né, que é justamente a definição do racismo recreativo, que é essas falas discriminatórias de forma velada, em forma de humor, né, então, às vezes, vistas como uma maneira inofensiva, quando, na verdade, ele tem um conteúdo discriminatório racial velado.
me fez lembrar, né, dessa conceituação e perceber, na verdade, que na adolescência é algo que é mais comum, né, na verdade. Às vezes, não é nem aquele racismo realmente muito claro ali e bem exposto, mas é muito mais nesse sentido de brincadeiras, de formas... e eu já vi adolescentes, como você falou, né, se submetendo a isso para poder se sentir pertencida ao grupo. Então, de realmente brincar, assim, não sei o que, macaco, e aquele adolescente dá risada, assim, sabe? E aí chamar outro colega de alguma outra coisa, meio que para poder ali balancear, e não se perceber nesse lugar, olha, ele está sendo discriminatório comigo, isso aqui não seria interessante. E aí entra a importância do letramento também, né, escolar. E acho também muito interessante na sua fala sobre essa questão de não necessariamente ser uma intervenção escolar, no sentido de ir diretamente para os estudantes e fazer essa roda de conversa, o que é muito importante, está sendo feito de forma frequente, não só uma vez no ano, mas começar de lugares como, por exemplo, a contratação de profissionais que tragam essa representatividade. Foi uma coisa que, inclusive, quando a gente foi no Colégio da Maria Filipe, que eu fiquei extremamente surpresa e fiquei me sentindo, assim, extremamente confortável naquele ambiente, não que se eu estiver num ambiente que não tenham pessoas, né, não seja... eu não vai me sentir confortável, mas eu vi que naquele lugar, em todos os lados que eu olhava, em todas as áreas de trabalho que eu via, tinham pessoas representadas. Então, aquilo foi realmente muito satisfatório para mim, né? E eles também fazem uma atividade junto à comunidade, junto às famílias desses alunos que estudam lá. Então, realmente trazem de forma muito mais ampla essa questão dessa conscientização de raça e letramento racial mesmo. Então, é de grande importância que não seja só algo, como você falou, né? De um dia, um mês do ano falar sobre isso, mas que isso seja uma estruturação de um todo e uma coisa naturalizada, na verdade, né? Porque quando a gente faz pontualmente essas rodas de conversa, isso não se faz algo, uma introdução natural ali naquele lugar, naquele ambiente, mas realmente como se fosse uma pauta distante que a gente precisa trazer, e não algo que realmente precisa ser introduzido em todo o nosso contexto, né? Então, realmente, como todo mundo já falou, mas mais uma vez reforçando uma pauta de extrema importância e que você trouxe com uma grande bagagem, de forma muito rica mesmo. Fui bastante atravessada hoje com essa pauta que você trouxe, com essa fala super rica mesmo. E, mais uma vez, agradeço. Elaine e depois Júlia. Eu queria só acrescentar uma coisa rapidinho sobre esses espaços das mulheres pretas, né? É que a gente não tem o direito, inclusive, de ser intelectual. Porque quando a gente é colocado em um lugar de arrogância, né? A mulher preta, ela não pode ser. E você deve passar por isso com muita frequência, Jamílica, né? Com sua eloquência, com sua firmeza de falar. Em muitos momentos, possivelmente, você é chamada de arrogante. E também não temos direito de errar, porque se a gente erra, é burra, né? Então, tem muito dessa contradição aí que é o racismo, né? A mulher, o preto, ele não existe. E se for mulher e preta, então ela existe menos ainda. Tanto sim que a Bárbara tem até um livro, que é Eu Não Sou Intelectual, que é muito bom esse livro, né? Muito bom, e fala justamente sobre isso, sobre essa intelectualidade que provoca as pessoas que não aceitam mulheres pretas nesse lugar. Eu era muito chamada de metida, Elaine, metida, a metida. Aí eu vou chegando com o meu jeitinho, é metida. Então, sempre fui me chamar de metida mesmo. E aí eu lembrei muito, por exemplo, meu supervisor é Walter da Mata, gente. Então, é o bambambam das questões raciais, apaixonada por ele. E ele finalizava isso num período da colonização, da escravização, as pessoas negras que sabiam ler eram chamadas de metidos, né? Então, quando a gente vem para esse lugar de intelectualidade, a gente vai ser o arrogante, tirando onda, né? Metida. Então, isso realmente, de fato, infelizmente, ainda acontece e eu passo isso por alguns momentos, mas aí a gente ergue a cabeça e eu quero ser metida mesmo, sou mesmo, vou continuar sendo. E é esse lugar do empoderamento que a gente precisa ter, que também foi uma caminhada que eu tive de uma certa forma que inicia na UNEB, que inicia com a minha terapia também, né?
e com os grupos, porque essa questão do aquilombamento é esse momento, né, da gente se aquilombar, da gente se fortalecer. Então, a gente vai descobrindo nossas potencialidades e vai encarando os desafios, as situações do dia a dia. Júlia? Elaine falou um pouco sobre essa questão da nossa geração estar um pouco mais atenta a essas questões, mesmo ainda tendo muitas pessoas ainda preconceituosas, infelizmente. E isso me fez refletir um pouco sobre essa questão das gerações, porque eu vejo a geração Z mais atenta a isso e a geração dos meus pais, por exemplo, sendo nem tanto, né, infelizmente, mas a geração depois da gente, infelizmente, voltando a ter falas e comportamentos, principalmente de forma online, que não são legais, né, principalmente misóginos, mas também racistas. O meu pai, ele é negro, já passei por. Já presenciei situações de racismo junto com ele. E eu fiquei, assim, revoltada diante da situação. E eu olhei pra ele, assim, e ele, tipo, normalizou total. E eu não sei se foi, tipo, ele não percebeu ou ele achou uma coisa banal, ou afetou tanto ele, doeu tanto nele que ele não teve reação, né? Enfim, muitas possibilidades, né? Dentro da situação. E ele tem falas racistas, ele sendo negro, ele tem pensamentos, comportamentos, enfim, e ele tem quase 60 anos, né? Então, essa questão das gerações, né? A gente percebe que afeta muito também, mas também não é desculpa, né? Importante ressaltar. E eu tenho assim uma dúvida, me questiono como que funciona assim esse processo de psicoeducar, né? Se chegar um paciente para mim que sofreu racismo, principalmente eu enquanto uma mulher branca que nunca vou passar por isso na pele, né? Eu posso ter vivenciado essas situações com o meu pai, mas não foi comigo. Então, não é uma dor que me afeta diretamente na minha própria pele. Mas eu vou ter que entender a dor do meu paciente e saber intervir. E psicoeducar. Então, se ele não entende nem como foi, o porquê que aquela situação foi racismo, como que eu vou intervir? Como que eu vou explicar para ele? Como que eu vou agir? No atendimento, eu sempre faço pela via do acolhimento. Primeiro, você acolhe essa pessoa, né? Trazendo. Não invalidar o sentimento dele em nenhum momento, né? Pelo contrário, precisa validar. E às vezes esse lugar do psicoeducar é esse lugar da gente mesmo precisar dizer isso foi um ato racista. Você percebeu? Você se deu conta que essa pessoa agiu de maneira discriminatória com você? Então, às vezes é a gente que vai precisar conduzir ele, né, essa pessoa, através de uma fala, de uma pergunta, ou às vezes de maneira direta, dependendo de como ele chegue. Porque se estiver muito sensível, ali talvez seja o momento de apenas acolher. Né? Então, às vezes, esses momentos de apenas acolher, e na próxima sessão, no próximo momento, ele se sentir melhor, dá o nome, sabe? E às vezes vai ser a gente que vai precisar trazer isso para essa pessoa. Você percebeu que você foi vítima de racismo? Então, às vezes, essa pessoa realmente não vai se dar conta. Então, é nosso lugar, de uma certa forma, fazer com que ele entenda isso, né? Contribuir para que ele compreenda isso. Até mesmo isso já aconteceu com você antes. E aí, se aconteceu antes, essa dor é maior. Então, se é maior, o primeiro momento vai ser o momento de acolher. Porque quando a gente vai para a terapia, as nossas dores estão tudo ali muitas vezes acumuladas, tudo muito misturado.
Então, e aí vai ser esse processo de investigar, né? E à medida que ele vai trazendo também, essa pessoa vai trazendo outras vivências. E ele vai se dando conta também do seu processo realmente de violência constante que tenha vivido. Mas, resumindo, o primeiro passo é o acolhimento, né? Acolher a dor do outro, acolher essa fala dessa pessoa, dependendo da situação e do momento, realmente, talvez, ou em outra sessão, conduzi-lo para esse lugar que você percebeu que foi um ato discriminatório contigo. Então, às vezes, o psicoeducar, a gente vem para esse lugar também, de perguntar para ele se ele percebeu, se ele conseguiu entender, se conseguiu compreender. Então, é esse processo. E aí vem essa questão da supervisão, que a gente precisa também ter essa questão de continuar estudando, continuar nesse lugar de letramento racial, para a gente vir para esse lugar também de empoderamento dessa pessoa, para que ela aceite se que ela consiga reagir. Tem pessoas que realmente não vai conseguir reagir, assim como você trouxe o exemplo do seu pai. Alguns não vão reagir, vem para esse lugar de paralisação mesmo, porque provavelmente dores que já viveu antes e não sabe reagir. Então, a gente vai precisar nesse lugar aos pouquinhos para que ele encontre esse recurso dentro de si. E aí a terapia vem para esse lugar de você não estar sozinho nessa caminhada, sabe? Então, é um passo de cada vez. Eu estava mutada, eu agradeci. Obrigada por responder a pergunta. Eu agradeço. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta, alguma contribuição, comentário, elogio que queira fazer? Não? Então vamos encerrar a nossa sessão aberta de hoje. Jamile, antes eu queria te pedir qual o seu Instagram, preciso de acompanhar no Instagram. Não sei se você já compartilhou no início, mas eu não estava, um pouco atrasada. Eu confesso que eu ainda não tenho Instagram profissional. Sim. As minhas amigas, o pessoal comenta, Jamile, você tem que fazer. Aí eu tô com o meu plano para 2026, né? Realmente. Pronto. Mas no momento, realmente, eu ainda não tenho. E aí, nesse lugar da gente reconhecer nossos limites, né? Eu ainda não dou conta desse lugar, de tempo, de organização, tudo isso. Eu ainda não dou conta. E a ideia realmente é me organizar, programar para ano que vem. Mas eu ainda não tenho Instagram, gente. E o meu Instagram, por ser pessoal, eu falo muito, muito, muito pouco disso. Eu falo nos meus grupos, nos grupos sociais, onde eu estou, o lugar que eu estou, eu vou falar, eu vou problematizar essa questão. Então, é um trabalho de formiguinha que eu vou fazendo no campo do presencial. Muito muito, ainda não sei. Tá certo. Mas quando tiver, por favor, siga a LAP, para a gente ter aí seu Instagram profissional, para a gente seguir de volta. E também ter aí um outro momento para outros convites também. Mais uma vez, muito obrigada, Jamile. Esperamos te ver em outra oportunidade, em outro convite. Todo o sucesso do mundo. E é isso. Um bom resto de noite para você, um bom resto de noite para o pessoal. Gratidão também pelo convite. Gratidão por ter ficado até agora, né, de outra forma, por isso também, compartilhar também suas vivências. Muito obrigada mesmo por esse momento. Boa noite também. Boa noite, Jamile. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada, Jamile. Boa noite, gente.